Graças a Deus. Meu querido programa Tempo de Fé, desde já que eu sou dado todos na graça, na paz, no amor de Cristo. Mais uma noite, mais uma sexta-feira. Estamos fazendo essa live aqui, porque não temos culto na igreja. Sexta-feira que vem nós vamos abrir a igreja. Quinta-feira que vem faz 14 dias que nós paramos. Vai fazer 14 dias que nós paramos. Como foi aconselhado que parássemos. Então já paramos. Tá? Então sexta-feira a igreja vai abrir as portas, normal, orações, cultos, ensaios, enfim. Vamos orar a Deus, pedir a direção de Deus. Aqui nós vamos falar, aconselhar o Senhor. Apresentamos nossa vida a Ti, te pedimos em nome de Jesus, o Senhor fale conosco através da sua palavra. Então o Espírito Santo nos dê sabedoria para poder falar, aconselhar, em nome de Jesus. Eu queria que a pastora falasse do livro de Apocalipse 2. Ontem nós falamos do versículos 4 e 5, nós tínhamos falado do 6 e 7. Amém. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus, ele, através do apóstolo João, ele aconselha a igreja de Éfeso a buscar, procurar saber onde eles erraram. Mas tinha uma coisa que a igreja de Éfeso ela teve um amor pela obra de Deus. Teve um amor fervoroso, um amor, como pode-se dizer assim, apegado mesmo a Deus, obediente, um amor sincero. E eles também rejeitaram os nicolaítas. Nicolaíta que eles falam, né? Que é falado. Quem eram os nicolaítas? Hoje, meu irmão, tem muita gente falando de Deus. Tem gente que se diz ser crente, cristão evangélico, mas é contra o próprio Deus. Vou dar um exemplo para você. De uns anos para cá, querido, tá? Tem pessoas combatendo a própria Bíblia. Vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa na internet que ela está pregoando pelo Brasil todo que não precisa mais dizimar. Então, desde quando eu aceitei Jesus, e antes de eu ter aceitado, desde quando a igreja fundou, é assim. O crente aceita Jesus, a pessoa aceita Jesus, vira crente, batiza nas águas, procura mudar de vida, nascer de novo, e passa a ser de uma congregação. E nessa congregação ele tira no mês o dízimo dele e as ofertas para ofertar lá no ofertório da igreja. Sempre foi assim. Agora não é mais assim. Chegou aquele que é a cereja do bolo. Ele sabe tudo. E aí fez uma confusão no meio evangélico. E já aqueles que não queriam mesmo ser fiéis a Deus, estão tudo do lado desse camarada. Não pode, não é preciso mais, porque lá era isso, porque isso, aquilo, porque é lei, enfim. E a Bíblia nem fala que o dízimo é lei. O dízimo é fé. Nós não vivemos pela fé? A graça não é fé? Não é fé? A graça foi pela fé que Abraão dizimou para Melquisedeque. Foi pela fé. Então, os nicolaítas, por que eu puxei tudo isso? Para falar que eram os nicolaítas. E os nicolaítas, lá do passado, existem os nicolaítas hoje, meu irmão, combatendo a Bíblia. Já não é preciso mais dizimar, não é preciso mais ofertar, combatendo aquilo que Jesus deixou e aceitando aquilo que ele tirou. Escute bem, não precisa mais dizimar, segundo os nicolaítas de hoje. Não precisa mais ofertar, mas vão vender. Vamos sortear. Jesus não tirou o sorteio e as vendas de dentro do templo. As vendas, aliás, não tirou? Tirou, não tirou. Diz até a Bíblia que ele fez uma lavagem. Depois que ele tirou tudo aquilo de lá, ele lavou
e disse essas palavras: minha casa do meu pai não será casa de ladrões e salteadores, mas casa de oração. Então, os nicolaítas, querido, eram do passado e são hoje, no presente, os que combatem a Bíblia. Quer dizer, aquilo que é para fazer é combatido. Aquilo que não é para fazer é aceito. Então, os nicolaítas eram assim lá, e a igreja de Éfeso combatia eles, como também Jesus diz, né? Jesus também combatia eles. Então, ela tinha isso a favor dela, que combatia os falsos profetas, combatia os falsos ensinadores, e eles andam de mãos juntas, de mão dadas, os falsos profetas e os falsos ensinadores, eles andam de mão dada, tá? E a igreja de Éfeso combatia isso. Quer dizer, ela tinha a favor dela o primeiro amor, ela tinha a favor dela, ela combatia os nicolaítas. Então, ela tinha isso a favor dela, mas ela se perdeu no decorrer dos anos. Esfriou o amor dela pelo noivo, a ponto de simplesmente virar as costas para ele. Querido, quando ele manda dizer essa palavra, João, entrega lá para o meu anjo. O anjo da igreja é o pastor, meu irmão. Depois de Jesus, na igreja, o pastor é a segunda pessoa mais importante, é o anjo da igreja, considerado anjo da igreja, o pastor dirigente. Pois bem, foi dito isso para eles. Aí ela recompensa se eles saíssem daquilo que eles estavam, frieza do amor, tá? Deixaram de lado a obediência, passaram a aceitar outras coisas que não era para aceitar. Mas se eles voltassem para o primeiro amor, tá? O que Deus daria para ele por isso? Veja lá, comer a árvore da vida, o fruto, né? A recompensa era essa. Pode ler. É o 9, né? Aliás, é o 8. 7. O 7, tá. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa era a recompensa, se eles voltassem para o primeiro amor. Tá? Essa era a recompensa, aquele amor fervoroso, aquele amor de submissão, aquele amor primeiro por Deus e pela sua obra. Essa era a recompensa. Se eles voltassem, eles seriam salvos para comer da árvore da vida. Tá? Era a salvação. A recompensa dela é a salvação, morar no céu. E um dia comer, que a Bíblia fala que lá no céu, o Senhor Deus vai dar de comer da árvore da vida. Então, a salvação era a recompensa deles. Isso foi dado lá. Queridos, sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Simplesmente desapareceu. Você sabe, a igreja de Éfeso, lá no passado, no presente, hoje, é onde é a Turquia. Hoje é onde é a Turquia, o que predomina lá, Estado Islâmico. Acabou a igreja de Jesus ali, porque eles não ouviram e não deram atenção para aquela palavra. É o que está acontecendo hoje. Você sabe que nós temos falado. Se você vê as nossas lives, tá? E você assiste o programa Tempo de Fé através da Rádio Net, há anos nós vemos falando sobre isso. Muitos anos. Tá? E com isso, querido, levantou-se muitos adversários contra a nossa vida. Ontem eu falei de um aqui, e outros quantos mais. Pessoas que antes falavam conosco, hoje não falam mais. Viram a cara pra gente, até cospe. Pensou? A gente passa a cara a cuspir. O que significa isso? Tá? Desdém. Querido, eles fazem isso para Deus, não é para mim não. Você sabe, um dia, o povo de Deus queria um rei. Lá na época de Samuel, eles queriam um rei. E aí eles escolheram Saul. Porque Saul era um homem grande, era um homem imponente. Esse aqui é bom para ser nosso rei. Porque todas as nações têm rei, nós queremos um rei. Aí o Samuel disse, não, nós já temos um rei. Quem é? Deus. Ele é o nosso rei, não, nós queremos um rei humano. Todas as nações têm, nós queremos também. E aí Samuel foi falar para Deus. Sabe o que Deus falou? Samuel, não rejeitando a ti, estão rejeitando a mim.
É a mim que estão rejeitando. Eles não querem eu como rei, eles querem uma pessoa, um homem igual a eles. Não é diferente hoje, meu irmão. As pessoas que estão rejeitando é Deus. Quando a gente passa, elas cospem, elas estão falando isso é para Deus, rejeitando é Deus, porque nós estamos falando em nome de Deus, em nome do Senhor, do Deus Machia, o Messias, o Cristo, ungido de Deus. Onde falamos, povo, se arrependa dos seus maus caminhos, saiam dessas vendas dentro das igrejas, desse sorteio dentro das igrejas, saiam disso. Saiam desse mundanismo que está dentro da igreja. Saiam. Deixa essas coisas, Deus não se agrada disso. Eles, quando te passa, eles cospem. Pensou? Isso é uma rejeição. Mas assim eles fizeram para Deus na época de Saul. Rejeitaram Deus, rejeitaram Samuel. Samuel era uma espécie de juiz. Não, a gente não quer o Samuel, a gente quer um rei. Nem esperaram Deus escolher um rei, eles mesmo escolheram Saul. Você já ouviu falar que a voz do homem, aliás, a voz do povo é a voz de Deus? É mentira isso. A voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Porque se fosse a voz de Deus, ele não teria escolhido Saul. Sabe quem escolheu? Davi. Ele ainda disse para o próprio Saul, Saul, eu já escolhi um homem segundo o meu coração que vai reinar sobre o meu povo. E Saul morreu e Davi reinou. Morreu velho esse homem. Porque era um homem que Deus escolheu para ser rei. Enquanto que o povo de Israel escolheu Saul. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Vou dar outro exemplo para você. Quando morreu Judas, escute bem, quando morreu Judas, ficou uma vaga para se colocar alguém. Aí os discípulos se reuniram, vamos escolher um. Quem será? Aí colocaram Matias, acho que o Matias parece um cara bom, parece ser um crente direito, aos olhos do homem. E tinha uma outra pessoa também lá, tá? Que também ia ser colocado pastor. Aí o que aconteceu? Eles foram escolher. E quando escolheram Matias. Matias, esse aqui é o nosso escolhido, vamos jogar uma sorte aqui, vamos jogar dado, para fazer... Matias, essa daqui. Quem foi? Matias, esse é de Deus. Querido, sorte não é de Deus. Tirar a sorte não é de Deus. Mete a mão aqui. Matias. Sorte. Sabe por que não é de Deus? Porque tiraram a sorte lá para a roupa de Jesus. Tiraram ou não tiraram a sorte na roupa de Jesus? Quem ia ficar? Isso não é de Deus, meu irmão. Tá? Tirar a sorte. Isso é coisa de jogo do bicho. Isso é coisa de sorteio. Isso é coisa de contravenção. Isso não é de Deus, não. Tá, vamos para lá. Tiraram Matias. Foi que segundo os discípulos, só um de Deus ali. Sabe quem Deus escolheu para ficar no lugar de Judas? Paulo de Tarso. Foi Paulo de Tarso que ficou no lugar de Judas, escolhido por Deus. Tá aí, o Matias some da história, foi escolhido pelos discípulos, mas sumiu da história. Mas o Paulo foi, na época de todos os discípulos, o que escreveu mais cartas para a igreja hoje foi o apóstolo Paulo. Certo que Pedro dirigia os discípulos. É verdade, você era um pastor, mas pede pastor para o discípulo. Mas Paulo, que foi escolhido no lugar de Judas por Deus, escreveu muita coisa para nós. E foi Paulo que escreve isso, meu irmão. Tá? Paulo escreve que viriam homens entronizados na igreja de Jesus, perversos, para desencaminhar a igreja de Jesus. E não existe esses perversos hoje? Existe, querido. Esse falso pastor,
que entronizou essas vendas e sorteio, bingo, rifa dentro da igreja? São falsos pastores. Que na época antiga eram os nicolaítas. E que a igreja de Éfeso combatia. Mas ela caiu na frieza espiritual, amor frio. Lá atrás ela esfriou. Ela cresceu tanto, querido, que esfriou. É que muitas igrejas evangélicas estão hoje frias, geladas até. Tá? Vou dar um exemplo para você aqui. Quando é um culto de doutrina, quando é um culto de ensinamento da palavra de Deus, 3, 4. Quando é o cantor famoso, quando é um revelador, um profeta que vem no nome do Senhor, que vem abalar, que vai tremer, que vai queimar. Ah, rapaz, a igreja lotada. Mas quando é culto de doutrina, ninguém aparece. Por que você acha isso? Igreja fria. E a igreja fria de Éfeso, eles não ouviram o que o Senhor deu através de João. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Desapareceu. No lugar dela, se ela tivesse ouvido a voz de Deus através de João, ela estaria hoje lá onde é a Turquia. Mas sabe o que está lá hoje? Estado Islâmico. Sabe? Combatendo as coisas de Deus. Esse Estado Islâmico é o diabo em figura de gente. Combatendo os cristãos. Mata um cristão, meu Deus, à torta e à direita aí para o Oriente Médio. Parte da África. Estão matando o Estado Islâmico, matando nossos irmãos. Mas não era para ter isso lá. Mas o que aconteceu? A igreja de Éfeso não ouviu o que o Senhor Deus disse. É o que está acontecendo hoje. Esse vírus que veio, colocou de joelho as nações em alerta à igreja. E eu e mais diversos outros homens de Deus, pelo Brasil e mundo afora, estão dizendo: igreja, conserta, te arrepende do teu mau caminho, porque tem uma promessa para nós. Que promessa é essa? A coroa da vida eterna. Mas se não se converter, se não mudar de caminho, vai acabar como acabou a igreja de Éfeso, extinta. Muitas dessas igrejas hoje que não vão ouvir Deus, vão se extinguir, vai acabar. Vão se acabar, meu irmão. Tá? Então, a igreja de Éfeso foi uma bonita história de amor entre uma noiva e um noivo, entre a igreja de Éfeso e o Senhor Jesus. Mas que acabou porque ela não deu ouvido para o noivo. O noivo a repreendeu, dizendo que ela estava errada, naquele ponto ali do amor frio, deixou de lado as primeiras obras, mas se ela se reconciliasse, se ela voltasse, tivesse visto onde ela caiu, nós caímos aqui, minha igreja, nós caímos aqui, nós deixamos aqui de fazer o certo, e não fizeram isso. E acabou a igreja. Não existe mais a igreja de Éfeso, mas era para estar lá, onde é a Turquia hoje. Mas acabou. Então, querido, para você também não acabar com a igreja de Éfeso, preste atenção, muita atenção na tua vida. Deus está dando um tempo para nós. Deus está dando um tempo para mim, para você, para cada um de nós buscarmos melhorar a nossa vida para Deus. Tá? A melhora da minha vida, da tua vida para Deus, passa, tá, por você ouvir a voz de Deus. Tá? Teve uma pessoa, foi que você leu, que falou para nós assim, que nós éramos o que mesmo? Era para deixar Deus usar. Foi um locutor, radialista, pastor, falou, deu uma mensagem para nós, que era para nós deixarmos Deus nos usar. Então ele estava entendendo que através de nós, Deus está falando com o povo. Foi lá em Marituba isso, né? Ananindeua. É Marituba ou Ananindeua? Marituba, né? Então, muito longe daqui, Belém do Pará é longe, Marituba e fora as outras pessoas mais longe que nós estamos alcançando, graças ao Senhor Deus e a você que está nos ouvindo agora, tá bom? Tem muitas pessoas aqui, nosso irmão Anderson Rodrigues, né?
isso. Tá, meu irmão Anderson Rodrigues, a paz do Senhor, melhoras para você, tá? Que Deus te abençoe. Também tem uma outra pessoa aí, quem é? A Michelle. Michele, né? Michelle Freitas, minha sobrinha. A sobrinha dela, Michele Freitas. E outras mais tantas pessoas. Querido, para aparecer aqui no nosso visor, quem está conosco, assistindo, mande uma mensagem. Aí aparece aqui a tua foto, tá? O teu nome, tá? E que possamos daqui também nos lembrar de você. Então, eu fico até aqui essa primeira parte e deixo a pastora fazer o resto. Eu vou tomar um copo d'água. Tá bom, pastor? Amém, graças a Deus. Anderson, Pai Senhor Jesus, boa noite, que Deus te abençoe. Avisei também a Michelle, que ontem também ela esteve aqui, ouvindo a palavra. E a palavra de Deus é isso, é o alimento para a nossa vida espiritual. E Deus tem falado através da sua palavra, e eu quero ressaltar aqui, buscando mais um versículo mais acima, muito interessante, que a palavra de Deus fala assim, no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 diz assim: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E preste bem atenção agora. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Amém? Então, nós podemos entender nesse texto, nesse versículo aqui, que a igreja de Éfeso, enquanto ela estava no primeiro amor, ela colocava à prova apóstolos, pessoas que diziam ser de Deus. Ela colocava à prova, buscavam, creio, sinais, buscavam uma resposta para saber se elas eram de Deus, e elas achavam eles mentirosos. E trazendo hoje para os nossos dias, tem se infiltrado muitos apóstolos que dizem ser de Deus, mas porque o povo ou até o pastor não coloca à prova, essas pessoas estão entrando nas igrejas, estão fazendo coisas que desagradam a Deus e são reprovadas por Deus em primeiro lugar. Infelizmente pelo homem são aceitos, porque eles não colocam à prova. Então, essa igreja de Éfeso, quando ela estava no primeiro amor, ela colocava à prova as pessoas que se diziam ser de Deus, principalmente os apóstolos. E elas encontravam eles como mentirosos, porque ela estava no primeiro amor, ela estava ardendo, ela estava naquele amor intenso. Sabe aquele primeiro amor que a pessoa entregou a vida para Cristo, e depois ela vive para Jesus, e ela passa por tribulações, ela passa por luta, ela passa por angústia, ela passa por tantos momentos difíceis na sua vida, e não abre mão de Jesus? Assim era essa igreja no primeiro amor. E eu vou te falar aqui no versículo 3, você que está acompanhando aí na tua casa, o versículo 3, leia lá. O povo da nossa igreja é o povo que nos acompanha, é o povo que lê a Bíblia, que manuseia a Bíblia. E a Bíblia fala que o povo que lê, que manuseia a Bíblia é o povo bereano. Então, o nosso povo, amor de Cristo, ele costuma estar com a Bíblia lendo, acompanhando. E que você me acompanhe lá no versículo 3, tá? Olha o que fala. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? Olha só essa palavra aqui que é falada para essa igreja que estava no primeiro amor. Ela sofreu. A igreja de Cristo, a noiva, ela sofre. A noiva do Senhor, ela sofre. Ela passa por momentos difíceis na sua vida. Ela passa por momentos de tribulações. Ela passa por tantas coisas, por perseguições, por afronta, por calúnias. Ela passa por tudo isso. Então, ela sofre. Então, quantos de nós nunca sofremos por causa do Evangelho? Quantos de nós nunca entramos no nosso quarto, dobramos nossos joelhos e fomos chorar a Deus por causa de uma afronta, por causa de uma perseguição, por causa de uma palavra que nos deram que não era verdade? Quantos de nós não sofremos por causa de Cristo? Está aqui a palavra de Deus falando que essa igreja, ela sofreu, ela padeceu e ela tinha paciência. Aí, olha o que ela fala ainda. E trabalhar-te pelo meu nome e não te cansar-te.
trabalhar-te, ou seja, ela deu fruto. Ela deu fruto. Amém? Trabalhou pelo meu nome, assim como nós, muitos de nós, e muitos outros pastores, irmãos, em qualquer lugar deste mundo estão trabalhando para Jesus. Meu Deus, às vezes vem assim, umas pequenas fotos e falam assim, você iria numa igreja dessa? É uma igreja bem pobrezinha. Uma vez humilharam a nossa, falaram que a nossa igreja é pobre. A nossa igreja tem central de ar, nossa igreja tem cadeiras, nossa igreja tem instrumentos musicais, tem um conforto. E chamaram a nossa igreja de pobre. Falaram que nossa igreja é pobre. Aí eu pego aquela foto e a pessoa fala, você iria no culto nessa igreja? Aquela igreja que aparece naquela foto só tem o telhado. Não tem parede, não tem instrumentos. Mas esse povo está ali orando a Deus, está clamando a Deus, está adorando a Deus. Então, igrejas do Senhor, ela adora a Deus, independente se a igreja é rica ou se a igreja é pobre. Ela quer adorar a Deus. Então, quantas pessoas que estão no amor, ela não está olhando para isso. Ela não está olhando para o conforto. Claro que todo mundo quer conforto. É bom conforto. É bom tu ter uma boa igreja. É bom tu ter uma igreja confortável. É bom. Sim, é muito bom. Mas tem lugares por aí que não tem assim. Mas quem está no amor não olha para isso. Quer fazer a vontade de Deus apenas. Quem está no caminho de Cristo não olha para essas coisas. Como ontem nós falamos aqui. Nós sempre viajamos e os nossos lugares que nós vamos levar mensagem geralmente é interiores. E logo no começo da nossa igreja, na nossa segunda igreja, na Igreja Evangélica do Amor de Cristo, foi no interior. E a nossa igreja lá, o nosso povo bem mesmo humilde, bem simples, nós passamos alguns momentos difíceis na hora da nossa dormida, na hora da alimentação. Mas isso para nós, meu amado, isso para nós, isso não é nada. A gente queria estar por causa de Deus e também depois aprendendo por causa do povo. O povo necessitava de ouvir a palavra. Então, quem está no amor, quem está agora e tem amor, nunca deixa isso morrer, senão tu vai ser reprovado, igual como foi a igreja de Éfeso. Foi reprovada a igreja. Então, foi um conselho dado. Volta à prática das primeiras obras. Volta aonde tu caiu. Volta, pratica de novo. Ou seja, faz as primeiras coisas que tu fazia. Trabalha para mim novamente. Dá o fruto para mim novamente. Vive bem. Ajuda as pessoas. Faz o que é certo. Volte. Então, foi dado esse conselho para esta igreja. Para voltar à prática das primeiras obras. E tem muitas pessoas que precisam logo voltar à prática das primeiras obras. Talvez eu possa estar falando com pessoas que estão sofrendo, que está passando um momento difícil, está trabalhando para o Senhor, mas está passando um momento difícil e tudo é por causa do nome, meu amado. Relaxa, é a palavra. Descansa, confia no Senhor. Tu está trabalhando para Cristo, tudo isso vai passar. Tu está fazendo a obra de Deus, tudo que está passando de ruim na tua vida, muitos homens de Deus passaram daqui. Eu posso pegar essa mesma igreja. Ela passou um momento difícil. Ela passou. Mas foi chegando no decorrer do tempo, dos anos, foi se perdendo. Mas eu quero dizer para ti que está assistindo, para ti que está neste momento se alimentando com esta palavra, não deixa isso morrer. É isso que vai contar ao teu favor. E no versículo 7 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, amém? Dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, então, meu amado, não é algo fácil de ser vivido quando se está falando da palavra de Deus. Porque está dizendo aqui, ao que vencer. Então, é algo que vai te levar a ter momentos que tu pode até pensar em desistir. Mas o servo de Deus, o filho de Deus, ele não pode desistir. Quantos de nós já passamos tanto
tantos momentos difíceis e o Senhor nos livrou de tantas coisas ruins. Eu vou pegar o momento que é a doença, né? O coronavírus. Hoje é esse nome o famoso. Mas quantos de nós já passamos por tantas outras doenças que nós ouvimos falar que estava matando, que estava fazendo isso, que estava fazendo aquilo, e você chegou até aqui. Você está vivo. Você não morreu. Então, quantos passaram por essa etapa? Muitas pessoas chegam a falar que teve tantas outras doenças, teve tantas outras enfermidades, teve tantos outros problemas. E as pessoas conseguiram passar. Estão até aqui, estão hoje vivos. Então todos nós vamos passar. Isso que está acontecendo, você vai passar também. Tenha fé. Só não desiste. Não deixa morrer o teu amor. Não desiste. Continua firme no caminho de Cristo. Porque a nossa solução é Jesus. A solução para todos os nossos problemas. E aquilo que vai nos dar uma proteção é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que vai nos proteger, que vai nos livrar, que vai nos guardar. No nome de Jesus Cristo. Então, que você medite nesta palavra e que você não desista, tá? Não desista, porque Deus, Ele há de abençoar a tua vida. Vai vir grandes coisas ruins para a tua vida, para te desanimar, para te parar, para te entristecer. Mas como a igreja de Éfeso estava lá no passado, e é falado, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Não te cansa de Jesus, por favor. Não te cansa de ler a palavra, não te cansa de fazer o bem, não te cansa de defender o Evangelho de Cristo. Nós como um servo de Deus, nós somos os que vão defender o Evangelho do Senhor. Amém? Nós que vamos defender o Evangelho de Cristo. Claro que Deus ele pode fazer sozinho, mas Ele nos deixou neste mundo para esta missão. Então, vamos continuar firme. Não deixa nada das tribulações, dos problemas, fazer você parar. Dá o desânimo? Pode dar. Dá uma tristeza? Pode dar. Mas que isso, meu amado, não venha fazer você parar. Que você tenha um amor por Deus mais forte. E você vai vencer no nome de Jesus. Amém. Então, você está ouvindo o relato aqui da igreja de Éfeso. A igreja, querida, que estava tão bem no primeiro amor e combatia, né, os falsos apóstolos. Combatia, já prova. Aqui, querido, não sei se nós podemos nos comparar com a igreja. Nós combatemos também os falsos profetas, apóstolos. E, bispo, também nós achamos mentirosos, porque nós conhecemos a palavra de Deus e muitos estão fazendo coisas. Isso, nós ensinamos o nosso povo sempre a fiscalizar a Bíblia, querido. Até um dia desse, falando para eles, assim, então parece os bereanos, os crentes de Bereia, que eles fiscalizavam, eles consultavam, aí os de Tessalônica não. Engoliam tudo que as pessoas iam falar. Não. Tem modismo que chega aqui na nossa cidade, tipo reteté, a gente combate logo. Isso não é de Deus não, meu irmão. Coisa que veio do demônio, Zé reteté, lá na África, começou para lá. Aí aqui, meu Deus do céu, era uma febre de reteté. Era. Não era verdade? E era considerado os mais santos, era quem manifestava o reteté, a gente caindo, estribuchando pelo chão, vomitando, coisas horríveis. E nós combatíamos isso aqui, querido. Então, nós falamos para o nosso povo, sinceramente, para eles consultarem a Bíblia, ver se aquilo é de Deus. Então, a igreja de Éfeso fazia isso. Ela buscava saber e lutava contra os falsos apóstolos. Quero dizer para você, querido, que a igreja de Éfeso, por não ter ouvido a voz de Deus através de João, tá? Aquela igreja fervorosa, aquela igreja submissa a Deus, que estava no primeiro amor, simplesmente desapareceu lá onde é a Turquia. Ninguém se lembra, ninguém não faz nem menção, nem está nos anais da nação turca em relação à igreja. Sumiu. Você sabe o que apareceu no lugar deles lá? O Estado Islâmico. Isso vai acontecer, querido, com algumas igrejas no nosso país.
elas vão desaparecer. Vão dizer, poxa, mas aquela igreja não é uma igreja grande, cresceu, foi pelo mundo inteiro, mas simplesmente desapareceu. A igreja de Éfeso desapareceu, irmãos. Eu sempre digo que as pessoas, não vai acontecer, não, vai acontecer tudo sim. Porque lá em Israel, na época de Jeremias, ninguém imaginava que Deus ia permitir que uma nação estranha entrasse em Israel, destruísse todo mundo, destruísse o templo. Fizeram até caçoada do Jeremias. Batiam, colocaram ele dentro do buraco. Esse camarada está doido, não vai acontecer não, o templo está aqui. Pois Deus deixou, querido, porque o povo estava em erro diante de Deus. Então, esse mal que sobreveio à humanidade veio fazer, querido, primeiro a igreja desapegar das coisas materiais. O que hoje na maioria das igrejas tem? Vem aqui, você entra pobre e já sai rico. Vem aqui, você vem a pé, já sai com o teu carro. É mentira isso. Aquele pastor, ele está levando o povo a se apegar, está apegado no materialismo. Tá? Eu vou na igreja porque Deus tem uma coisa para me dar. Não, eu não vou na igreja por aquilo que ele é por aquilo que ele pode dar. Eu vou na igreja porque eu quero adorar. Ela não está indo porque quer adorar. Ela está indo porque ela quer ganhar algo. Ela quer ganhar alguma coisa de Deus. Tem alguma, então sendo oferecido, vem aqui. Vem aqui, que tem as bênçãos, tem muitas bênçãos de Deus, e é para você mesmo. Venha, comercial, pelo materialismo. Venha, que você vai ter uma casa de alto padrão. O teu automóvel está na tua... Querido, isso é bom. Mas onde está o teu coração, ali estará, ali você ficará. Né? Aliás, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então os pastores estão levando as pessoas a ter o tesouro aqui na terra. E o nosso tesouro não está aqui. Está lá no céu, no reino de Deus. Porque aqui ladrão rouba, traça, come. E lá não. Então, o pensamento está parecido com aquele pensamento da igreja de Éfeso. Então, Jesus está fazendo isso, querido, para que a igreja se desapegue das coisas materiais, dos valores terrenos, se desapegue do carnaval, se desapegue da falsa revelação. Meu irmão, eu quero dizer para você que nós somos pentecostais, tá? A gente não acredita em tudo isso que fazem, a gente não acredita em tudo isso. Nós acreditamos no batismo no Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais, acreditamos. Nós temos os dons, nós fomos batizados no Espírito. Mas essas coisas que muitas vezes acontecem no mundo pentecostal, a gente não acredita em tudo aquilo não. E quero dizer para você, querido, tá? Que as pessoas muitas vezes dão mais valores nisso do que na palavra. Se chegar um camarada numa cidade, como tem acontecido, eles vêm, a gente não sabe quem eles são, mas eles vêm para abalar, eles vêm para tremer, vêm para pegar fogo, tem um canela de fogo, pé de fogo, língua de fogo, cabeça de fogo, eles vêm tudo assim. Muitas vezes vem caído da presença de Deus, enganar aquele pobrezinho, levando o dinheiro daquela pessoa e dar uma revelação falsa, muito falsa. Vou dar um exemplo para você aqui, me lembrei de uma história. Antes de termos uma família na igreja, né, ela era de uma outra denominação, e lá nessa denominação tinha essas coisas. E era uma irmã idosa e a sua filha, ela é deficiente mental. Eles foram numa igreja, dessas que tem a revelação, profecia. E lá, o pastor que veio para abalar aqui a nossa cidade, olhou para ela, você está grávida de 3 meses. Ela olhou assim, mas pastor, essa minha filha ela é doente mental. Não, ela está grávida de 3 meses. Ela olhou para ela assim, mas quem foi esse camarada que fez isso com essa menina que é deficiente mental? Ela ficou com aquilo, no outro dia foi fazer o exame, ressonância, outra sonografia, foi uma outra sonografia para saber se realmente aquilo era verdade. Quando o doutor fez ali a sonografia, nada. A moça não era virgem, rapaz. Olha só, o doutor fez o exame, a moça, deficiente mental, virgem. E o cara disse 3 meses.
Aí, me dê isso aqui no papel, doutor. Quero esfregar na cara daquele bandido. Quando ela foi de noite, ela foi lá. Eu quero aí, fizeram. Não, não faça isso. Vai ser um escândalo. Escândalo foi o que o cara fez. Um cara desse que veio aqui na nossa cidade, falsas revelações, e assim tem ido em muitas cidades do nosso país. Querido, isso hoje em dia é um grande escândalo. O que a gente vê na internet, esse escândalo. Tem um camarada aí, que chegou na minha rede social, que lá na igreja dele prometeu que quem fosse até lá ia receber um óleo para o coronavírus não pegar na pessoa, mas o óleo caríssimo, olha lá, ganhando dinheiro, está sendo processado por estelionato. E assim tem vários outros. Era esses aí que a igreja de Éfeso combatia. E nós também combatemos isso aqui. Veja, escute, nós não somos contra as coisas espirituais. Nós somos contra os aproveitadores da fé. E assim como tinha lá em Éfeso, tem também na nossa cidade, tem no nosso estado, tem no nosso país, querido. A igreja de Éfeso, ela foi convocada por Deus para voltar da onde ela tinha caído. Só que eles não escutaram Deus. E hoje, no lugar que era para estar lá, está o Estado Islâmico e combatendo os cristãos. Então, se o povo de Deus não der ouvido para Deus, Ele está dando um tempo para nós, tá? Para reconhecer onde nós estamos em falha, para voltar lá para aquele primeiro amor. Mas se a igreja ficar insensível, tá? Para a igreja ficar indiferente a Deus, vai acontecer que muitas das igrejas evangélicas vão acabar. O próprio Deus vai acabar elas, envia o seu povo para outras igrejas. Quem foi? Foi Jeremias que Deus fala, né? O Ezequiel, que ele tiraria as ovelhas da mão daquele falso pastor e daria ela para pastores dele, segundo o coração dele. Ezequiel ou Jeremias? Eu não me lembro agora de Ezequiel ou Jeremias que ele fala sobre isso. Que ele tiraria o seu povo das mãos dos falsos pastores, né, dos falsos ensinadores, e colocaria em outro lugar, em pastores dele, para guiar aquele povo. Então, querido... É porque, assim, muitos pastores, muitas ovelhas estão servindo apenas de pasto, ou seja, de alimento para esses pastores. E Deus diz na palavra dele que ele vai arrancar, ele vai tirar essas ovelhas da mão desses pastores e elas nunca mais servirão de pasto, nunca mais servirão de alimento. Por quê? Porque, e ainda diz mais, bispo, que essas ovelhas, elas se apacentam sozinhas. Como assim, se ela tem um pastor? É porque simplesmente elas estão só servindo de comida para ele, só servindo de alimento, só estão levando dinheiro para ele. E na hora deles apacentarem ela, eles se escondem. Esses pastores se escondem e não ensinam. Então, como é que ela vai aprender? Como é que ela vai se alimentar? Como é que ela vai ser um cristão, um filho de Deus? Como é que ela vai ser se não tem esse pastor para ensinar? Então, elas estão se apacentando sozinhas. E Deus deixou pastores para apacentar ovelhas. Deus deixou pastores para cuidar de ovelhas. Então, Ele está olhando tudo lá do céu. E Ele está vendo que essas ovelhas não estão sendo mais apacentadas por esses pastores. Elas estão dentro de uma igreja, tem um pastor, mas eles não estão apacentando ela. Elas estão servindo só apenas de alimento. E Ele vai tirar elas de lá. É porque é dele. Ele está vendo que elas estão se alimentando sozinhas, que elas estão respirando a fé sozinhas, que elas não têm o conselho do pastor. E tem muitos pastores que se escondem das suas ovelhas. E Deus está vendo tudo, porque Ele vê tudo. O que Ele vai fazer? Ele vai arrancar de lá. Ele vai arrancar, Ele vai tirar. Deus vai tirar de muitos ministérios, Ele vai tirar de muitas igrejas ovelhas que se alimentam sozinhos, porque os pastores simplesmente só querem o dinheiro dela. Então, escute bem, queridos. Preste atenção, nós estamos num momento ímpar da nossa vida cristã. Tá? Esse mal que veio para o mundo veio para duas coisas: arrependimento do ímpio pecador e conversão, e também a cortar a igreja de Jesus. Tá? Trazer elas ao primeiro amor, porque se elas não ouvirem a voz do Senhor, elas vão desaparecer. Muitas dessas igrejas vão desaparecer. O próprio Deus,
Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abrirá. Só que as pessoas pensam que não, Deus é amor. Mas a base do trono de Deus é justiça. Está em primeiro lugar a justiça. Licença aí, bondade, licença aí, amor, é a justiça, tá? A justiça de Deus. E ele vela pelo nome dele. E ele há de fazer justiça, querido. Mesmo dentro da crença, tá? Então, nós ficamos por aqui. Tá? Hoje, sexta-feira. É o último dia que dessa semana que nós vamos fazer live. Agora só na próxima segunda-feira, 13h, lá na rádio. Ou 8h da noite aqui, tá? Aqui a live. E na próxima sexta-feira vamos abrir a igreja, culto, tá, querido, para todos nós, em nome de Jesus. E a pastora faz a oração final, faz suas considerações. Pense bem no que você está ouvindo e vendo. Está na tua mão o resto, tá bom? Amém. Amém. Então, graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso povo. Apesar do Brasil ter sido afetado com essa peste, com esse mal, apesar de tudo, mas é um país que ora a Deus. E Deus tem visto a oração de muitas pessoas que nesse momento, até muitos pediram já perdão, né? Se faziam coisas erradas, dobraram seus joelhos, pediram perdão a Deus, se arrependeram dos seus erros, se arrependeram das coisas erradas. E muitos, com certeza, em pranto, em choro, em arrependimento, tem clamado a Deus, tem orado. Só falando mais um pouquinho aqui, esse vírus está no nosso Brasil há um mês, né, Bispo? Um mês já, né? Um mês que já teve o primeiro caso, mas ele está desde janeiro. Pois é, apesar de estar tanto tempo, né? Tem mortes, mas a gente estava observando com outros países, meu Deus, morre de 700 por dia. Graças a Pensa Deus. isso, 700 ou até mais por dia em outros países. Mas no nosso Brasil, apesar de ter morrido já pessoas, de ter outras infectadas, ainda é um número bem reduzido. Bem e pequeno, vamos continuar orando. Não pare de orar, tá? Ore para Deus e Ele fala para a gente se arrepender. Então, se entra na presença de Deus em arrependimento. Convida eles para meia-noite hoje. E continue orando, continue falando com Deus, continue clamando. É necessário um clamor agora, é necessário uma oração de verdade, uma oração fervorosa. Amados, nosso Brasil, ele não é um país como de primeiro mundo, como os outros. Nosso Brasil, nosso estado, nossa cidade chamada Cametá, aqui no Pará, a nossa cidade é só a mão de Deus para não permitir que essa peste chegue aqui. Tá? É a mão de Deus, porque não tem estrutura para aguentar, que Deus o livre, uma quantidade de pessoas. Nós não estamos aqui para meter medo, nós estamos aqui para falar a verdade. Então, por isso que é necessário orar. E a oração, ela é poderosa. A oração do Filho de Deus, ela é poderosa. A oração, ela expulsa, sim, o mal. O amor expulsa o medo. O amor expulsa também o mal. Então, vamos continuar orando. Não pare de orar. Porque, em nome de Jesus, esse mal não vai atingir como tem atingido outros países. Não vai atingir o nosso. Em nome de Jesus. Mas, para isso, é necessário oração. Para isso é necessário clamor, para isso é necessário pedir a Deus. Peça, igreja, peça a Deus, vamos clamar junto. E hoje nós temos meia-noite nas nossas casas, nós estamos fazendo as orações de clamor a Deus por todos. Nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer. Só que as pessoas nos levam para o lado errado, como se nós fôssemos inimigas. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós estamos aqui para ensinar como Deus quer a palavra dele, como ele quer que o povo dele ande no seu caminho. Então, hoje foi ensinado mais uma vez sobre a igreja de Éfeso, que ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu as primeiras obras, e Deus estava falando para ela voltar. Então, é conselhos. Qual o conselho que a gente tem dado aqui, que a gente tem dado na rádio? Para as pessoas se arrependerem e viverem para Cristo de verdade. Então, vamos agradecer a Deus. E que Deus abençoe todos, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a todos que ficaram assistindo conosco aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento, te agradecemos, meu Pai, pela palavra, te agradecemos pelas pessoas que estão vendo, Deus, que elas sejam alimentadas, meu Pai, com esta palavra, que o Senhor abençoe nossa cidade, abençoe nosso estado, abençoe nosso Brasil, Senhor, abençoe, meu Deus, o mundo, meu Pai, as pessoas, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de tantas pessoas que estão doentes, tantas pessoas estão infectadas, tantas pessoas estão passando por esse momento difícil, meu Deus, não só na área da doença, mas em outra área, a finança também, Pai. Quantos estão sendo abalados, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor olhe com o teu olhar de amor, misericórdia e compaixão, como o Senhor diz na tua palavra, a tua ira, ela iria durar um pouco de tempo. Meu Deus, que o Senhor não permita que nenhum dos teus filhos passe necessidade, que nenhum dos teus filhos passe fome, que nenhum dos teus filhos, Senhor, meu Deus, venham estar nesses momentos tão difíceis, meu Pai. Que o Senhor proteja, que o Senhor dê vitória, que o Senhor livre, meu Pai, teu povo, no nome de Jesus, pela tua compaixão, pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoe, Senhor, a nação brasileira. Perdoe, Senhor, meu Pai, teu povo, em nome de Jesus. Amém? Então, que todos fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.